A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Muito bem. Então vamos dar a continuidade ao nosso estudo falando sobre anjos e o anjo do Senhor. Os anjos são seres ministradores, criados por Deus. A Bíblia fala dos anjos bons e também fala dos anjos maus. A Bíblia fala da vasta hoste de anjos bons que estão sempre ali a serviço de Deus para glorificar, para exaltar e obedecer à palavra de Deus. Como seres espirituais, os anjos bons louvam a Deus, como nós vimos em Apocalipse, no capítulo 5:11, quando o apóstolo João, na sua visão, ele declara assim: "E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número dele de milhões e milhares de milhares." Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 6, o escritor, ele fala: "E outra vez, quando introduzi no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem." Como também está escrito em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 11: "E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus." Os anjos, eles adoram a Deus, eles glorificam o nome de Deus, e eles também cumprem a vontade de Deus, como podemos conferir no livro de Números, no capítulo 22, o versículo 22. "E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 dos seus servos." Aqui nós vemos que o anjo do Senhor obedece à ordem de Deus. Os anjos, eles são obedientes à ordem do Senhor. O Salmo 103, no versículo 20, diz: "Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os vossos mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra." Anjos cumprem a vontade de Deus. Os anjos também, eles veem a sua face, a face de Deus. Jesus revela em Mateus, no capítulo 18, o versículo 10: "Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus." Então, os anjos são seres poderosos que estão sempre na presença do Deus vivo, cumprindo a sua palavra. E os anjos, eles estão sempre em submissão a Cristo, como lemos lá em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 22. "O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades e as potências." Os anjos, eles são seres superiores aos seres humanos, como declara o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 6 e 7. "Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos." Os anjos habitam no céu.
No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, 32, nós lemos: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, ele declara: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Os anjos também, eles não se casam e nunca morrerão e não devem ser adorados. Mateus 22:30 fala: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Lucas capítulo 20, os versículos 34 a 36, declara-nos assim: e respondendo Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem será dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Quando o apóstolo João escreve Apocalipse, no capítulo 19, nos versículos 10, ele fala: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olhe, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testamento de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui o apóstolo João, ele está tendo uma visão e ele se depara com um anjo falando, revelando as coisas para ele. E aí o anjo diz que não devemos adorá-lo, mas adorar a Deus e a sua glória. Porém, os anjos, eles são ministradores de Deus, que obedecendo à palavra, ao mandamento do Senhor Deus Todo-Poderoso, eles nos ajudam, nos auxiliam. São anjos ministradores que acampam ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que buscam a Deus, daqueles que andam segundo a vontade de Deus. Os anjos, eles podem aparecer em forma humana, geralmente como moços sem asas, como vamos conferir no livro do Gênesis, no capítulo 18, o versículo 2 e 16. Essa passagem no livro do Gênesis é a passagem onde os anjos aparecem a Abraão, e no versículo 12 nos conta assim: e levantando os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Aqui neste capítulo é quando esses anjos vêm com a missão de cumprir um decreto de Deus, de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e também trazer a mensagem da parte de Deus, reafirmando a Abraão sobre a sua promessa de que seria pai de uma grande nação. E avisaram que Sara, depois de 1 ano, ela daria à luz a esse filho, que seria o começo da grande nação de Israel. Aleluia! Então, meus queridos, os anjos, eles são seres poderosíssimos e eles cumprem a vontade de Deus, a determinação de Deus.
E eles, quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos a proteção de Deus, eles estão sempre nos protegendo, nos amparando. Como nós lemos no Salmo 91, e aos seus anjos dará ordens ao seu respeito. Então Deus, ele dá ordem ao nosso respeito para que eles possam nos proteger. Agora, meus queridos, nós devemos observar que Deus, ele age na necessidade quando nós o buscamos. Busca-me, com todo o coração, com toda a tua força, e você vai me achar. Isso é promessa de Deus. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando confessamos ao Senhor, quando nós fazemos um concerto, quando nós fazemos uma aliança com Ele, nós temos ao nosso lado um exército poderosíssimo de anjos ministradores. Mas nós devemos estar no centro da vontade de Deus, porque os anjos, eles são submissos à vontade de Deus. Os anjos, eles só agem segundo a palavra de Deus. E para acionar a palavra de Deus, devemos ler a palavra, meditar na palavra, entender as promessas de Deus, compreender a sua vontade, ser íntimo do Senhor, através da oração, da consagração, porque o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Jesus, quando ele veio para mudar a nossa realidade, mudar a minha realidade e mudar a sua realidade. Deus, ele fala: não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, foi eu que vos escolhi. Agora, para que nós sejamos escolhidos por Deus, nós temos que nos apresentar. Ele procura verdadeiros adoradores. E quando ele encontra, ele escolhe. Mas isso, meus queridos, é para quem aceita a palavra. Por isso eu peço, em nome de Jesus, aceita a palavra de Deus na tua vida. Converte-te para Ele. Procura Ele e Ele vai satisfazer o teu desejo. Porque quando você procura Deus, quando você se envolve com Deus, os desejos deles, eles vão brotar dentro do teu coração e você vai desejar as coisas boas que Deus tem preparado e reservado para todos aqueles que o buscam. Isso é uma coisa maravilhosa. Por isso, nós temos ao nosso lado este exército de anjos que nos protege, que nos livra. Muitas vezes eles podem até aparecer na nossa presença para nos ajudar em algum momento de dificuldade. Nós não sabemos, porque nós somos humanos, mas o Espírito Santo que habita em nós, no nosso meio e em nós, ele nos dá esta revelação, ele nos mostra esta graça de Deus, o Espírito Santo. Por isso é necessário que nós venhamos a nos converter a Ele, confessar os nossos pecados, buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto temos vida, enquanto temos fôlego, saber que o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós e sabemos que o Espírito Santo ele passa a habitar na vida daquele que teme a Deus, que confessa Jesus, que aceita Jesus, porque quem aceita Jesus recebe o poder de se tornar filho de Deus. Amém? Meus queridos, eu espero que este estudo possa estar fazendo parte da tua vida. Eu peço que, se você ficou até aqui comigo, escreve aí no comentário, interaja comigo para que eu possa, em nome de Jesus, estar te auxiliando, orando pela tua vida, intercedendo pela tua vida. Porque Deus ele nos levantou como intercessor. Cada um de nós tem um ministério, ou seja, tem uma participação no ministério do Espírito Santo. O ministério da pregação do Evangelho é o Espírito Santo quem revela, é o Espírito Santo quem age, é o Espírito Santo quem distribui os dons. Mas eu, você, nós devemos nos prostrar na presença dele. Senhor, eis-me aqui, use-me segundo a tua vontade. E Deus tem colocado no meu coração essa necessidade de interceder pelas pessoas, interceder orando, porque
é algo tremendo. A nossa luta não é contra... Eu não luto contra você, nem você contra mim. A nossa luta é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. E nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os dias às 6h45 da manhã nós temos a oração da manhã. Eu peço que você se inscreva se não for inscrito em meu canal. Você ative lá o sininho, participe. Vamos levar a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.